devorador da lua, ainda visivelmente abalado pela situação, não conseguia esconder a confusão e o desespero que o dominavam. Sua voz, habitualmente firme e autoritária, agora estava impregnada de uma incerteza que ele raramente experimentava. "Como soube que eu estava aqui?" perguntou, seu tom carregado de angústia. "E por que diz que isso foi plano meu, quando nunca dei tal ordem?" Os olhos de Amara, ainda escurecidos pela possessão de Kalash, encararam o devorador com um olhar frio e calculista, um contraste aterrador ao brilho caloroso que costumava emanar. O sorriso malicioso de Kalash se alargou, refletindo a satisfação cruel que sentia ao ver o poderoso devorador assim, vulnerável. "Você se desviou de seu propósito dormente." A voz de Kalash saiu através dos lábios de Amara, ecoando com uma mistura de desprezo e autoridade. "Você foi desperto para cumprir um único destino: destruir toda a criação de Gaia, erradicar toda a luz que existe neste mundo. Mas o que vejo?" Kalash fez uma pausa, inclinando a cabeça para o lado, como se estudasse o devorador da lua com seus novos olhos. "Vejo que você se apaixonou pela sua própria vítima, um sentimento fraco e humano, que poria tudo a perder." O devorador da lua sentiu seu peito se apertar ao ouvir aquelas palavras. A atração que sentia por Amara, que até então ele mal conseguia compreender, agora era usada contra ele, como uma arma. Seu desejo por ela, um sentimento tão novo e confuso, estava sendo transformado em uma falha, uma fraqueza que Kalash não hesitaria em explorar. "Eu nunca dei tal ordem," ele repetiu, como se tentar justificar sua inocência pudesse de alguma forma mudar a terrível realidade diante dele. Kalash, controlando Amara, soltou uma risada baixa e cortante, um som que reverberou pela praça e fez os corações dos presentes se apertarem ainda mais. "Claro que não deu, mas seu desvio, sua fraqueza, obrigaram-me a intervir. Não vou permitir que séculos de preparação sejam destruídos por algo tão trivial como um desejo humano. Você estava prestes a trair sua missão, seu verdadeiro propósito, e por isso eu mesma tive que assumir o controle." As palavras de Kalash eram como veneno, corroendo a confiança e a certeza que o devorador da lua sempre teve em si mesmo. Ele, que nunca hesitara em seu caminho de destruição, agora se via dividido, sua natureza dilacerada por um sentimento que jamais havia previsto. O devorador olhou novamente para Amara, tentando ver além da escuridão que a envolvia, buscando o brilho de quem ela realmente era. Mas Kalash havia sumido completamente, e aquele olhar, uma vez cheio de vida, agora era apenas uma máscara vazia. "Por quê?" ele começou, mas a dor em sua voz revelava o conflito interno, o choque de quem pela primeira vez questionava seu próprio destino. "Por que não me deixa descobrir por mim mesmo?" "Porque você não tem tempo para essas descobertas," respondeu Kalash com frieza, aproximando-se um passo. "O que você sente por essa mulher é uma fraqueza que pode custar tudo o que planejamos. E eu não permitirei que isso aconteça." Kalash deu outro passo adiante, o corpo de Amara movendo-se como uma marionete sob seu comando. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar penetrante e severo, carregado de uma determinação inabalável. "Lembre-se, devorador, você é uma arma, não um ser de carne e sentimento. Seu único propósito é a destruição, e é assim que deve continuar." O devorador da lua, ainda lutando para entender as profundezas de sua própria confusão, só podia olhar para Amara, para Kalash, com uma mistura de dor e frustração. O que ele faria a seguir?
Como ele poderia reconciliar as forças conflitantes dentro de si? E, acima de tudo, como ele poderia salvar Amara de um destino que, de certa forma, ele mesmo havia provocado? Por mais poderoso que fosse, o Devorador da Lua estava agora diante de uma encruzilhada que não envolvia apenas força, mas decisões que poderiam mudar tudo para ele, para Amara e talvez para o próprio mundo que ele foi despertado para destruir. O Devorador da Lua sentiu o peso das palavras de Kalash, como uma corrente que se apertava ao redor de sua alma. Ele, um ser de poder imensurável, agora se via enredado em uma escolha impossível. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, refletiam uma dor profunda e crescente, enquanto encarava o corpo de Amara que agora abrigava a terrível força da Ui. Eu não vou lutar contra a criação de Gaia. Ele repetiu, sua voz firme, mas carregada de uma melancolia que ele raramente se permitia transparecer. Não sinto o desejo disso. Nunca senti, mesmo quando você dizia que era isso que eu deveria fazer. Nunca quis machucar Amara. Se eu não tivesse tirado a fera de dentro dela, isso não estaria acontecendo. Eu sou o único responsável por tudo isso, e apenas eu devo pagar. O Devorador deu um passo à frente, suas mãos fechando-se em punhos, enquanto sua determinação aumentava. Deixe Amara em paz, Kalash. Se quiser punir alguém, aqui estou eu. Mas não tocarei na criação de Gaia, nem em Akankor, nem em qualquer outro lugar. Não destruirei o que não desejo destruir. A reação de Kalash foi imediata e feroz. Um rosnado profundo reverberou através do corpo de Amara. E uma onda de poder sombrio explodiu dentro dela, como uma rajada de vento que varreu a praça, fazendo a água da fonte espirrar violentamente para fora. A força daquele poder era avassaladora, um reflexo direto da raiva contida da Ui. E todos na praça sentiram o impacto, a energia maligna cortando o ar ao redor. Kalash, encarando o Devorador com os olhos de Amara, permitiu que toda a maldade da Ui fluísse através daquele olhar. Era um olhar que continha séculos de ódio, de destruição e de um desejo insaciável por caos. A voz que saiu de seus lábios era gélida e impiedosa. Você não tem escolha, Kalash rugiu, cada palavra carregada de uma força que poderia abalar montanhas. Se não cumprir seu destino, essa casca insignificante vai morrer. Ou pior, tocarei sua alma com o espírito negro da Ui e a transformarei em um Fomori. E a única maneira de destruí-lo será matando esta que você tanto ama. O Devorador da Lua sentiu um calafrio correr por sua espinha. A ameaça de Kalash era real e palpável. Transformar Amara em um Fomori, uma criatura corrompida, desprovida de qualquer traço da humanidade, era um destino pior que a morte. Ele sabia que Kalash não hesitaria em cumprir sua ameaça. A imagem de Amara consumida por uma escuridão irreversível assombrou sua mente. Ele respirou fundo, tentando reunir toda a força que tinha. Se eu fizer o que você quer, Kalash, não haverá mais nada além da destruição. Isso é o que você deseja? Um mundo vazio, morto, sem vida? Ele deu mais um passo à frente, tentando ignorar o medo que crescia dentro de si. Eu sei que você odeia a criação de Gaia, mas mesmo você deve entender que um mundo destruído não serve para ninguém, nem mesmo a Ui. Kalash o encarou e por um momento o silêncio caiu sobre a praça. Mas então ela riu e depois gargalhou. O som de sua risada era tão frio e cruel que cortou o ar como uma lâmina. Mas um mundo destruído, entregue ao caos, é tudo que a Ui precisa para então equilibrar tudo. Mas para isso a maior criação da Weaver deve ser destruída. E esta é Gaia,
E você, meu precioso dormente, é a chave para isso. O devorador da lua balançou a cabeça, a frustração crescendo. Eu não sou uma ferramenta para sua destruição. Sou mais do que isso. Não, você é apenas o que foi criado para ser, Kalash retrucou. A frieza em sua voz era implacável. Você não tem poder de escolha. Se tentar lutar contra o seu destino, destruirei tudo que você ama, começando por ela. As palavras de Kalash perfuraram o coração do devorador. Ele percebeu que estava em uma posição onde nenhuma escolha parecia certa. Lutar significava perder Amara. Ceder significava a destruição completa de tudo, ou seja, Gaia. A tensão na praça era sufocante. Cada ser ali presente sentindo o peso do que estava em jogo. Os guardas mantinham-se firmes, mas o medo era visível em seus olhos. O rei Lacanjo observava tudo com uma gravidade silenciosa, ciente de que as palavras do devorador poderiam ser a última esperança para evitar a catástrofe. Kalash, ainda segurando o corpo de Amara, avançou mais um passo, aproximando-se perigosamente do devorador. O olhar dela, ou melhor, de Kalash, brilhava com uma malícia predatória. Ela sabia que o tinha encurralado, e a satisfação que isso lhe trazia era evidente. Escolha, devorador da lua. Escolha entre a sua amada e o destino de toda a criação. Mas lembre-se, qualquer que seja a sua decisão, ela será para sempre. O devorador da lua sentiu as palavras de Kalash ecoar em sua mente. Ele respirou fundo, pensou em todo o dia que passou com o rei Lacanjo, e durante o passeio, lhe apresentando sua bela cidade, tinha um sábio conselho acompanhando cada frase significativa. E todos esses conselhos que ouviu dele ao longo daquele dia lhe diziam apenas uma coisa: seu destino e seus caminhos é você quem escolhe. Naquele momento, encarando Kalash no corpo de Amara, aquela que ele amava, tomou sua decisão. Ele ergueu a cabeça encarando Kalash e começou a caminhar na direção dela. Em breve sua amada estaria livre, e o destino de Akankor e da criação de Gaia selados para sempre.